Então, hoje é a nossa última aula de sistema digestório, ou seja, digestório 4. E o que a gente vai ver hoje? A gente vai ver que nada do nosso corpo vai estar pendurado ou vai estar solto dentro da cavidade abdominal. Tudo vai estar preso de alguma forma. Então, a gente vai falar primeiro da cavidade abdominal, e que é onde a gente vai ter a maior parte do nosso sistema digestório. Vai ter parte do nosso sistema urinário, nosso sistema genital também, que vocês vão ver mais para frente nas próximas aulas. E essa cavidade abdominal, ela vai ter o que a gente chama de peritônio. O peritônio é como se ele fosse... Ele vai ser uma... Como que eu posso falar? Cássio, me ajuda aí, fugiu a palavra do que é o peritônio. É como se ele fosse um saco que vai envolver todos os órgãos. Membrana serosa, né? É como se fosse todo órgão que é intraperitoneal vai ter uma serosa envolvendo, que no caso vai ser o peritônio. E essa é a maior membrana serosa do corpo. Isso. Mas, assim, no linguajar mais chulo, tentem pensar nele como se fosse um saco. Lembra que quando a gente falou de coração, a gente falou de pericárdio? Que ele também era uma membrana serosa. Então, a gente agora vai ter o peritônio, que vai ser bem mais complexo do que o pericárdio, mas a gente vai tentar ajudar vocês. E o peritônio, vocês podem ver que tem aqui, em volta dos órgãos, uma linhazinha. Ou até mesmo isso aqui, vocês estão vendo? Isso aqui seria peritônio. E para que ele serve? Ele serve para fixação dos órgãos. Como eu disse, nada vai estar pendurado. Ele vai prender os órgãos, mas ele vai ainda permitir que eles tenham mobilidade. Ainda mais porque você tem que lembrar que no sistema digestório a gente tem os movimentos peristálticos, então não está tudo assim agarrado completamente. Tem que ter uma certa mobilidade. Vai ser por onde vão passar os vasos e os nervos. A gente vai ter um líquido no peritônio, que nem a gente tinha no pericárdio, que vai ajudar, por exemplo, na parte de atrito. Ele também vai ajudar na resistência à infecção. Ele vai ter células do tecido imunológico que são importantes para ter essa resistência à infecção. E ele também vai, por exemplo, se eu tiver um apêndice que está inflamado, ele vai se aderir àquele apêndice para evitar que a infecção vá para todo o sistema digestório, entendeu? Para toda a cavidade abdominal. Ele vai ajudar na absorção e eliminação de substâncias. E ele é um lugar de acúmulo de gordura. Então, se a pessoa tem mais gordura no corpo, você vai ter mais um tecido peritoneal mais grosso, vamos dizer assim. Ele vai estar mais recheado de gordura. E se ela for desnutrida ou com baixa porcentagem de gordura, ele vai ser mais fino, vai ter menos gordura ali. Só uma observação que, apesar do peritônio secretar o líquido peritoneal e permitir essa mobilidade, esse espaço ele é virtual, né? O peritônio não tem espaço livre dentro dele, tem um espaço vazio. É um espaço só virtual. A resistência à infecção que a Débora comentou, que às vezes você pode ter um apendicite, por exemplo, e aí uma estrutura peritoneal, ele se adere àquela região que está inflamada, o nome disso é bloqueio. Então, aquela área fica bloqueada e isso evita que a infecção se espalhe para o abdômen todo. Essa absorção e eliminação de substâncias, ela é utilizada na diálise peritoneal, que também pode acontecer. E acho que é isso. Certo. E daí agora, a gente sempre falava nas outras aulas, a gente vai ver isso na aula de peritônio, a gente vai ver a aula de peritônio. E chegou, finalmente, e daí do abdômen,
de duas formas. Ou a gente vai Acho que dividir. travou, repete. A gente vai falar agora sobre a divisão das formas. Ou em 4 quadrantes. Travou de novo? Bom, para mim travou, pelo menos. Então faz assim, apresenta você essa parte, eu vou trocar de rede. Ah. Já foi aqui, na verdade. Quer que eu fale, então? Você que sabe. Vai, apresenta Então, se travar de novo, aí você fala. Então, a gente vai dividir aqui em 4 quadrantes. E como que a gente faz essa divisão? Vai ser na linha sagital mediana. Deixa eu pegar o apontador. Vai ser na sagital mediana. Então, a gente vai dividir em direito e esquerdo. E na linha da cicatriz umbilical. Vai dividir em superior e inferior. E daí, cada uma das partes, a gente vai ter... A gente consegue pensar em qual órgão tá ali, certo? Então, por exemplo, no quadrante superior direito, a gente tem parte do intestino grosso, parte do fígado, o antro gástrico, vesícula biliar, rim e suprarrenal direito, o duodeno. Enfim, essas partes aqui não é realmente para você decorar, não é para você pegar esse slide e ficar decorando o que tem em cada. É para você já ter tido as outras aulas e saber mais ou menos aonde se encaixa cada um dos órgãos, certo? E a gente também pode dividir em 9, e daí a gente vai dividir na linha hemiclavicular, direita e esquerda. A gente vai passar uma linha aqui no rebordo costal, ou seja, onde acaba a costela, e na espinha ilíaca antero-superior, certo? Então, dividimos em 9. Essa divisão da ilíaca antero-superior tem alguma controvérsia, como alguns autores dividem na espinha ilíaca antero-superior e outros no tubérculo da crista ilíaca, tanto é que aqui na imagem está plano intertubercular, mas aí pode ser ou plano intertubercular ou um plano interespinhal, aí isso varia. Então, aqui tudo vai ser direito, aqui tudo vai ser esquerdo. Aqui vai ser a nossa região hipocondríaca direita e aqui hipocondríaca esquerda. Essa daqui vai ser a região epigástrica, certo? Aí agora a gente tem a região lateral ou lombar direita, região lateral ou lombar esquerda, região umbilical ou mesogástrica. Aqui, região inguinal ou ilíaca direita, região inguinal ou ilíaca esquerda e região hipogástrica ou púbica. Então, aqui, você lembra que tem acima do gastro, né, epigástrica, meso, no meio, e abaixo, hipogástrica. Opa, peraí, deixa eu aceitar alguém. E não tinha ninguém para aceitar. Certo? Eu acho que isso aqui é bem tranquilinho até. Mas eu lembro que, como a gente tinha ido mal na nossa primeira prova, o Jacel chamou 2 pessoas lá na frente para eles traçarem essas linhas e falar cada uma das regiões. E a pessoa ganhou, acho que 0,3 extra. Então, é bom saber. E agora, a gente vai ver mais propriamente sobre o peritônio. E daí, tem essa imagem com esse amarelo destacado e essa imagem com o azul destacado. O que é isso? O amarelo está mostrando o que é intraperitoneal, o que vai estar revestido totalmente pelo peritônio. Então, por exemplo, aqui é o nosso estômago.
o estômago está totalmente envolto por peritônio. Você consegue ver aqui, ó. Já essa parte azul é o espaço retroperitoneal, é o espaço que está aqui, no caso, atrás do peritônio. Então, por exemplo, os rins vão ser retroperitoneais, o duodeno vai ser retroperitoneal. Quando a gente fala de intestino grosso, a gente vai ter o colo ascendente e o descendente retroperitoneal, e o colo transverso e o sigmoide intraperitoneal. Então, é como se ele fizesse, vou fazer para vocês, para trás, vem meio para frente, para trás, vem meio para frente. Deu para entender? Muito confuso? Aqui é como se a gente pegasse o peritônio anterior e os órgãos que são intraperitoneais e tirasse. Então, aqui é a parte posterior do peritônio. Lembra que eu falei que ele é uma sacola? Então, eu vou usar isso aqui. Imagina assim, por exemplo, o estômago está aqui dentro. Aqui é a parte anterior do peritônio e aqui é a parte posterior. É como se eu tivesse tirado essa parte anterior, tirasse o estômago e vocês estão vendo só essa parte aqui de trás. Certo? Então, a gente consegue ver estruturas que são retroperitoneais. Então, aqui a gente tem o pâncreas, a gente tem o duodeno, a gente tem o cólon ascendente, a gente vai ter os vasos, né, a aorta e a veia cava. E daí a gente começa a falar de estruturas específicas do nosso peritônio. A gente tem 3 tipos de classificação. A gente tem o meso, o ligamento e o omento. O que são essas coisas? O meso, ele vai ligar uma víscera oca à parede abdominal. Quais são as nossas vísceras ocas? A gente tem o intestino delgado, a gente tem o intestino grosso, a gente tem o estômago, por exemplo. Então, o que vai ligar eles à parede abdominal é meso. Ligamento é o que une uma víscera maciça à parede abdominal. Então, lembra que a gente viu, por exemplo, no fígado, na última aula, que era um órgão maciço. A gente tinha o ligamento falciforme, que ligava o fígado à parede anterior do abdômen. Então, ligamento vai ser sempre que tiver um órgão maciço ligado à parede. E quando a gente tiver 2 órgãos ligados um ao outro, a gente vai chamar de omento. Então, o ligamento, existem alguns ligamentos que fogem à regra e acabam ligando um órgão oco à parede abdominal ou a um outro órgão, só que aí não são os mais comuns, mas aí a gente vai ver os ligamentos mais na frente. E o omento é quando a gente une 2 ou mais vísceras entre si. A gente vai começar falando do omento e a gente tem o omento menor. Se a gente tem o menor, depois a gente vai ver o maior, certo? Não, deixa eu dar uma recapitulada. Estruturas peritoneais. A gente tem meso, ligamento e omento. A gente vai começar pelo omento. Omento menor. O omento menor, se ele é aumento, ele vai ligar 2 órgãos, certo? O omento menor vai ligar o estômago e o duodeno ao fígado. Então, ele vai ser formado por 2 tipos de ligamento. Vai ter o ligamento hepatogástrico. Opa. Isso é alguém pedindo para entrar ou é só... Não sei. A gente vai ter o ligamento hepatogástrico, que vai ser entre o fígado, hepato, até a curvatura menor do estômago, gástrico. E a gente vai ter o ligamento hepato-duodenal, que vai vir do fígado até o duodeno. Eu acho que a próxima imagem está melhor. Aqui, ó. O 29 é o ligamento hepato-gástrico. E o 27 é o ligamento hepato-duodenal.
Então, ele serve para juntar essas duas estruturas, para não deixar o estômago, por exemplo, pendurado ou separado do fígado. E lembra que eu falei lá no começo que a gente vai ter vasos e nervos passando por aqui? Então, essas estruturas são importantes por causa disso, porque a gente vai ter vasos que vão passar por aqui. E além disso, a gente tem aqui essa entrada, que vai ser o forame omental, ou forame de Wislow, que a gente vai entrar num espaço aqui, que o Cássio vai explicar mais pra frente. Então, outra imagem para vocês verem. Aqui é o ligamento hepatogástrico, ele vai ser mais fino, e aqui a gente tem o ligamento hepatoduodenal, e ele vai ser mais espessado. E os dois vão formar o omento menor, certo? Agora o omento maior. O omento maior, ele vai ligar, ele vai estar preso na curvatura maior do estômago e vai se prender no colo transverso. Então, vai ser um ligamento gastrocólico. Aqui, ó, aqui é o estômago e aqui é o colo transverso. Se vocês perceberem, a gente tem uma linha que vem até aqui embaixo, sobe e se prende aqui. É como se ele fosse um avental por cima das nossas vísceras. Então, eu não sei como eu vou representar. Ele sai aqui do estômago, faz uma volta. Tá. Ele sai do estômago, faz uma volta em todo o abdômen e prende no colo transverso. Eu trouxe um vídeo que talvez ajude a entender. Ó, ele é muita gordura. Ó, o que eu falei dele se aderir, por exemplo, ao apêndice. Ó. Tá vendo? Aqui é o colo. Então, ó, se vocês tiverem visto aqui, ele vai estar ligado aqui à curvatura maior do estômago, vai vir como um avental e vai se prender ao colo transverso. Certo? Ok, vamos lá. E daí a gente tem aqui a representação, ele vai cobrir praticamente todo o intestino delgado. Quando a gente rebate, a gente consegue ver aqui o que a gente chama de mesocolo transverso, que vai ser essa partezinha aqui atrás, e o ligamento maior. Aí, deixa eu pegar o apontador. Aí agora o Cássio vai falar desse aqui. Então, vocês lembram que a Débora falou que a gente vai ter aqui, né, o esôfago, o estômago, a gente vai ter essa estrutura aqui, que é o omento menor, que vai ser formado pelo ligamento hepatoduodenal e hepatogástrico. E a gente tem uma entrada aqui, uma abertura, um forame, que é o forame omental ou forame de Wislow, que ele vai ser a única comunicação entre a bolsa omental, que vai estar atrás do estômago e atrás do omento menor,
com a cavidade principal abdominal. Então, aqui, ó, a gente vê, aqui é o estômago, aqui é o aumento menor, aqui a gente tem o ligamento gastrocólico, aqui o cólon transverso e aqui o aumento maior. A gente vê que aqui atrás, entre o estômago, o ligamento gastrocólico e o aumento menor e a parede abdominal posterior, a gente tem esse espaço. Esse espaço aqui é a bolsa omental, ou a retrocavidade dos epíplons, porque o outro nome de aumento é epíplon. E aqui a gente viu uma imagem em que se fez uma secção aqui do ligamento gastrocólico, que aqui tem o resto dele, e aqui também tem outra porção. E rebateu o estômago. Então, aqui é a curvatura maior do estômago, o esôfago está aqui, e aqui é o antro e o pilório. Aqui já começa o duodeno. Então, ó, essa setinha, ela está passando pelo forame omental, e a gente vai ter essa cavidade aqui, que é a bolsa omental propriamente dita. Então, essa bolsa, a gente vai ver que ela só tem essa comunicação com a cavidade abdominal principal. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender, porque é algo complicado de se entender sem conseguir realmente ver numa peça ou numa cirurgia. Tipo, eu demorei muito para entender, então se alguém não entender, pode mandar uma mensagem que eu tento explicar de novo. Aí, aqui tem outro esquema, que a gente vê aqui o fígado, o aumento menor, o estômago, aqui o ligamento gastrocólico, cólon transverso. Aqui tem o mesocólon transverso, que lembra que a Débora falou que os mesos vão ligar vísceras ocas à parede abdominal. Então, a gente vai ter o mesocólon transverso sendo o limite inferior da bolsa omental. Então, esse espaço aqui, ele não é retroperitoneal, ele está dentro da cavidade peritoneal, porque o peritônio é isso em vermelho. Ele só é uma cavidade peritoneal relativamente separada da cavidade peritoneal principal, mas ele tem a conexão pelo forame omental. Aqui, a gente também vê a bolsa omental, seria essa região aqui posterior ao estômago. E aqui, colorido, que o verde representa a bolsa omental. Então, de novo, aqui está o aumento menor, estômago, ligamento gastrocólico, o aumento maior, cólon transverso e mesocólon transverso. Aí, aqui dentro, é a bolsa omental. Passando pelo forame omental, você vai ter acesso à cavidade principal, que é o que está em azul. Aqui na bolsa omental, a gente vai ter dois recessos. A gente vai ter o recesso superior, que é onde esse catéter aqui está entrando, que fica entre o esôfago e a veia cava, que seria equivalente a essa região aqui. Só que aqui nessa imagem tá sem o fígado, né, sem o estômago, mas seria essa região, recesso superior da bolsa omental. E aqui tem esse catéter introduzido lá. Aqui tem um outro catéter que está passando pelo forame omental, que é o acesso a essa bolsa, e a gente tem o recesso inferior da bolsa omental, que seria... Cássio, Oi. eu acho que é melhor você tentar explicar o que é recesso também. Recesso é como posso explicar? É um espaço de alguma maneira reduzido e que, tipo, pode acumular líquido, secreções. Lembra do recesso piriforme na faringe? É o mesmo conceito, tipo, é uma fenda, mais ou menos. É um sulco um pouco mais profundo. Então, aqui para cima, a gente teria o recesso superior da bolsa omental e aqui, mais inferiormente, o recesso inferior. Então, o recesso inferior estaria mais ou menos aqui, porque aqui estaria o cólon transverso e o mesocólon transverso, só que estão seccionados.
Então, seria aqui, assim, o recesso inferior. O recesso superior está mais para cima. Aí, eu vou explicar depois, tem vários ligamentos, aqui, ligamento cachis-plane, mas depois na parte de ligamento eu explico melhor todos os ligamentos, e aí vocês vão ver o porquê que a bolsa mental, ela vai ser fechada, né? Ela só vai ter a abertura pelo forama mental, só que aí na parte de ligamentos ela dá para entender melhor. Aí agora mesentério com a Débora. Então, mesentério vai ser o que vai ligar uma víscera oca até a parede abdominal, certo? Então, a gente vai ter aqui o nosso intestino delgado, que é uma víscera oca, certo? E quando a gente fala de intestino delgado, a gente está falando de entério. Então, vai ser o mesentério. Ele vai ter uma raiz, que ela vai estar meio oblíqua, lá na parede posterior do abdômen, e ela vai se ligar a todas as alças intestinais. E vai ser por aqui que vão passar os vasos sanguíneos. Eu não sei se vocês lembram da aula do Cássio, mas ele falou sobre a arcada dos vasos sanguíneos e ele chegou a mencionar o mesentério. Opa, eu trouxe outro vídeo. Acho que aqui tá melhor. Ó, isso aqui é o mesentério. O mesentério é a parte mais amarelada, né? O tubinho, digamos assim, é o intestino. Que é o mouse está parado num lugar só. E aí, esse mesentério ele vai ter a raiz, como a Débora falou, e essa raiz ela vai desde o ângulo do duodeno jejunal até o ilho terminal ali, perto da válvula ileocecal. Cadê meu apontador? Ó, tá vendo? E ele vai essa vai uma raiz que é relativamente curta, né? Deve ter aproximadamente 20, 30 centímetros. E ele vai se abrir como se fosse um leque para poder ter aderir a toda o comprimento das alças intestinais, intestino delgado. Então, ele é como se fosse um leque. Certo? Tá dormindo? Tô de olho em vocês, hein? Agora a gente vai falar de mesocólon. Se a gente tinha o mesentério, que vai ser o que vai prender o intestino delgado à parede abdominal, a gente tem o mesocólon, que vai ligar, vai prender na parede abdominal o intestino grosso. Então, a gente tem o mesocólon transverso, que aqui vai ser o colo transverso, então essa parte aqui, e a gente vai ter o mesocólon sigmoide, que vai ser esse aqui. Normalmente eles são amarelados por causa da gordura, lembra que a gente falou lá no comecinho. E vocês lembram também que eu trouxe lá no comecinho uma imagem falando que só o colo transverso e o sigmoide eram intraperitoneais, por isso que a gente só fala de mesocólon transverso e mesocolo sigmoide. E daí a gente tem uma divisão que é relacionada a esse mesocolo transverso, que vai ser o andar supramesacólico, que vai ser o que está acima do mesocolo transverso, e a gente tem o andar intramesocólico, que vai ser o que está abaixo do mesocolo transverso. Aqui a gente vê a raiz do mesocolo transverso e aqui a raiz do mesentério. Essa daqui vai dividir em andar supramesacólico e andar inframesacólico.
e aqui vai dividir em direito e esquerdo. Aqui é uma imagem em que a gente vê o azulzinho, a bolsa mental, o verde, o que é supramesocólico, Não, é mesocolo. supramesocolo, e o Mesocólico, né? supramesocólico e o rosinha inframesocólico. Então aqui, ó, o que é supramesocólico, a bolsa e o rosinha, o que é inframesocólico. E além disso, a gente vai ter o mesoapêndice, que vai ligar o apêndice à parede posterior do abdômen. Normalmente ele vai ter esse formato triangular, mas às vezes ele não chega aí até o finalzinho do apêndice. Mas de forma geral, ele tem esse formatinho aqui. Certo? Então, só para recapitular, a gente vai ter o mesocolo transverso, mesocolo sigmoide, andar supramesocólico, andar inframesocólico e o mesapêndice. Aí agora o Cássio vai falar sobre os ligamentos. Onde que eu falo? Então, lembra que eu falei que a gente vai ver os ligamentos que vão estar localizados no andar supramesocólico e vão estar relacionados com a bolsa mental. Aqui a gente tem o estômago e a gente tem alguns ligamentos relacionados ao estômago. A gente vai ter o ligamento gastrofrênico, que normalmente ligamento você presta atenção no nome do ligamento, você vai ver de onde ele vem para onde ele vai, né? Quais são as duas extremidades. Então, gastrofrênico está relacionado com o estômago, gastro, e frênico vem do diafragma. Então, o ligamento gastrofrênico vai estar ligando o fundo do estômago, né, a parte mais superior do estômago, à cúpula diafragmática. A gente vai ter o ligamento gastroesplênico, ou seja, do estômago até o baço, e aqui embaixo a gente vai ter o aumento maior, ou epícon, como eu falei que pode ser chamado também, e o aumento menor, que vai ser formado pelo ligamento hepatogástrico e hepatoduodenal. Aqui na imagem, a gente vê aqui o ligamento gastrofrênico, e aqui, entre o estômago e o baço, a gente vê o ligamento gastroesplênico. Aqui a gente vai ver o aumento maior, e a gente vai ter essa porção do aumento maior, que é o ligamento gastrocólico, que vai pegar a maior parte da curvatura maior do estômago e vai estar ligando ao cólon transverso. Então, lembra que eu falei das tênias também em intestino grosso? A gente vai ter a tênia aumental, que está vindo por aqui, e o aumento passa por cima dela. Então, o ligamento gastrocólico vai ser na curvatura maior do estômago até a tênia aumental do cólon transverso. Aí aqui a gente tem ligamento hepatogástrico e hepatoduodenal. Uma observação importante fazer sobre o ligamento hepatoduodenal é que, através desse ligamento, vão passar a veia porta, a artéria hepática própria e o colédoco. Então, essa estrutura é muito importante na prática cirúrgica, porque você pode fazer o pinçamento desse ligamento, você vai cortar toda a vascularização toda na hora. Vai cortar praticamente toda a circulação do fígado. Então, num trauma que estiver tendo uma hemorragia hepática, você pode fazer essa manobra, que o nome é manobra de Pringle, que você faz o clampeamento, ou seja, prender com uma pinça, e aí você vai parar esse sangramento. Aqui, outros ligamentos. Aqui está o baço, corpo e cauda do pâncreas, cólon transverso, ângulo esplênico, ou ângulo cólico, flexura cólica esquerda, e aqui cólon descendente. A gente vai ter o ligamento pancreático cólico, que vai ligar o pâncreas ao cólon. A gente tem o ligamento esplenocólico, que vai ser do baço ao
ao colo, e a gente tem o ligamento colofrênico, que vai ser do colo até o diafragma. Aqui a gente tem a figura, só que o ligamento tá cortado porque aqui estaria o estômago. Esse aqui é o fundo do estômago. Então o estômago estaria passando aqui por cima. Então a gente vê aqui o ligamento gastroesplênico, que está seccionado. E a gente tem o ligamento também espleno-renal, que aqui é o rim esquerdo, aqui é a glândula suprarrenal. Então também tem um ligamento entre o baço e o rim, que é essa região aqui que está seccionada. Aqui são os ligamentos pancreático cólico, esplenocólico e frênico cólico, cólico frênico. São esses 3 ligamentos. Aqui, de novo, a gente consegue ver ligamento gastroesplênico, lembrando que o estômago estaria nessa região, só que ele foi batido. Então, ligamento gastroesplênico está aqui. Ligamento gastrofrênico, ligando o estômago ao diafragma. A gente tem o ligamento espleno-renal, aqui, ó, rim esquerdo, glândula suprarrenal, então tem o ligamento entre o baço e o rim, e o ligamento frenocólico, que é entre o cólon e o diafragma. E só lembrando, aqui é a bolsa mental, que ela vai ser fechada pelo ligamento gastrofrênico, gastroesplênico e pelo ligamento gastrocólico. Então, tudo isso aqui vai estar fechado naturalmente, e a abertura vai ser aqui pelo forame mental. Outro ligamento, que esse ligamento não está na cavidade peritoneal, ele é retroperitoneal, é o ligamento suspensor do duodeno, que vai conter, né, o músculo suspensor do duodeno, que pode ser chamado de ligamento de Treitz, que ele vai ser responsável por estar sustentando aqui a flexura do duodeno jejunal. E a gente vai ver que esse ângulo, essa flexura, vai ser responsável por apresentar alguns recessos e algumas pregas. Pensando agora na parede anterior do abdômen, então, aqui está o diafragma, aqui está a parede anterior, e a gente está tendo uma visão posterior da parede. Aqui a gente tem a bexiga, as glândulas seminais. Então, a gente consegue ver que, saindo aqui do ápice da bexiga, a gente tem uma prega, que é a prega umbilical mediana, que ela é um resquício do úraco. Isso é tudo em biologia. Quando vocês forem ver em biologia, tudo vai fazer mais sentido, aumento maior, aumento menor, porque tudo tem origem embriológica, né? Mas como a aula é de anatomia, é mais só para ilustrar. Então, prega umbilical mediana. Aqui a gente vai ter 2 pregas, que vão ser as pregas umbilicais mediais, essas 2 aqui, que elas são resquícios das artérias umbilicais. E a gente vai ter as pregas umbilicais laterais, que são uma impressão dos vasos epigástricos inferiores, que são esses vasos aqui. Então, aqui a gente tem os vasos ilíacos externos e os vasos epigástricos inferiores, que vão formar essa prega aqui no peritônio. Então, repetindo, prega umbilical mediana, pregas umbilicais mediais e prega umbilical lateral. E aí agora a gente vai falar dos recessos. A gente vai ter o recesso subfrênico, que vai ser entre a face diafragmática do fígado e a cúpula diafragmática. Lembrando que esse espaço normalmente ele é virtual, ele não realmente é preenchido por alguma coisa. Então, recesso... Oi. Eu não sei se vocês lembram da aula passada, mas a gente mostrou um vídeo de uma cirurgia, que era videolaparoscópica, e daí, como eles tinham inflado, a gente conseguia ver esse recesso subfrênico. Mas como o Cássio disse, normalmente ele é só um espaço virtual, porque não tem aquele ar, então é mais aderido, é muito mais próximo. Então, a gente vai ter o recesso subfrênico ou suprahepático, que está tanto embaixo, né, do diafragma quanto em cima do fígado. E seria mais ou menos essa região aqui. Aí a gente tem o recesso subfrênico direito
e o recesso bifrênico esquerdo, que um vai ser sobre o lobo direito e outro sobre o lobo esquerdo do fígado. A gente vai ter o recesso hepato-renal, que vai ser entre o fígado e o rim direito, que seria esse espaço aqui. E a gente tem o espaço subhepático, que seria essa região mais infrahepática. O recesso hepato-renal e o espaço subhepático, eles se confundem, eles são contínuos um com o outro. E aí, esse espaço subhepático, ele pode ser chamado também de espaço de Morrison. E ele é muito importante cirurgicamente porque ele vai ser uma região que vai concentrar muito líquido, vamos supor. Se tiver líquido livre na cavidade, ele vai tender a se depositar nesse espaço, porque é um espaço mais inferior, se o paciente estiver em decúbito dorsal, né, se estiver deitado de barriga para cima. Então, é um espaço importante para você procurar alguma coleção abdominal. E aí, lembra que eu falei que a gente vai ter aqui, ó, parte ascendente do duodeno, flexura do duodeno jejunal, e aqui continua com o jejum. Eu falei que ia ser importante porque esse ângulo ia ser responsável por alguns recessos. Então, aqui superiormente, a gente tem a prega duodenal superior, e por trás dessa prega, a gente vai ter o recesso duodenal superior. A gente tem a prega duodenal inferior, que vai ser responsável pelo recesso duodenal inferior. Lembrando que esses recessos, eles acontecem porque o duodeno, a maior parte dele é retroperitoneal, e ele tem que se fletir para poder dar continuidade ao jejum, que é intraperitoneal. E aí, essa flexão vai dar origem a esses recessos. E a gente tem um recesso paraduodenal, que seria nesse lado aqui esquerdo. Lembrando que esses dois vasos, essa veia é a veia mesentérica inferior, e essa artéria aqui é a artéria cólica esquerda. Então, é importante porque você vai ter uma referência de por onde esses dois vasos estão passando. E esse recesso é importante porque pode acontecer de uma alça intestinal ficar presa dentro desse recesso. E aí, ela estando presa dentro desse recesso, vai formar uma hérnia interna e pode acontecer de acabar obstruindo essa alça. E aí, é um quadro cirúrgico. Então, é importante você saber onde estão os recessos para você poder já ir direcionado, né, de onde pode estar havendo essa hérnia. Aqui, a gente tem o cólon sigmoide, com o mesocolo sigmoide, e a gente vai ter o recesso sigmoide. Lembrando que esse cólon sigmoide está rebatido, porque normalmente ele estaria encostado, estaria deitado aqui na parede, na parede. Então, ele foi rebatido e aí dá para ver o recesso sigmoide. Aqui está passando os vasos ilíacos comuns, tanto a artéria quanto veia, e o ureter passando aqui por cima deles. Então, recesso sigmoide. Aqui a gente tem o ilho terminal e o seco. Aqui está a válvula iliocecal, e a gente também vai ter alguns recessos aqui. A gente tem aqui o recesso iliocecal superior, que vai ser superior ao ilho terminal. Aqui a gente vai ter essa prega, que é a prega iliocecal, ou a prega avascular de Treves, porque não tem ramo, artérias e vasos passando por ela, então por isso é vascular. E inferiormente a ela e superiormente ao mesopêndice, a gente vai ter o recesso iliocecal inferior. Então, lembrando, a gente tem recesso iliocecal superior, que vai estar superior ao ilho terminal, e recesso iliocecal inferior, que vai estar relacionado com a prega iliocecal. E como a Débora falou, que o colo ascendente ele é retroperitoneal e o seco também, mas também pode acontecer que o seco ele não seja completamente retroperitoneal. E aí, posterior a ele, pode ter o recesso retrocecal. Então, aqui está o seco, ele está levantado, e a gente tem o recesso retrocecal, assim como a gente teria aqui, só que aqui não está levantado. E a gente tem alguns
alguns ligamentos, mas não são tão proeminentes, então são as pregas secais, que a gente consegue ver aqui também. Então, aqui, ó, tá o apêndice, aqui o mesoapêndice, aqui a prega iliocecal, aqui recesso iliocecal inferior. E aí, eu falei que a gente tem alguns recessos, falei aqui, ó, do recesso subhepático, que é o espaço de Morrison. Aqui atrás do estômago a gente tem a bolsa mental, essas setinhas estão entrando pelo forame da bolsa mental. A gente tem os recessos subfrênicos, que estão aqui por cima, né, do fígado e inferior ao diafragma. E a gente tem os sulcos paracólicos, tanto esquerdo quanto direito, que vão estar aqui lateral, né, ao intestino grosso. E aí ele vai ter dois caminhos. Esse sulco paracólico, ele, tipo, o líquido pode vir por cima do fígado, né, no espaço subfrênico, ou ele pode estar aqui por baixo, no espaço hepatorrenal, por exemplo. E do lado esquerdo, ele pode tanto vir por cima do fígado, quanto entre o fígado e o estômago, ou por trás do baço. Mas vocês conseguem perceber que a bolsa mental em si não tem conexão com, com, com o restante da cavidade, nem pelo lado esquerdo, nem por cima. Só tem a conexão aqui pelo forame mental. E a gente vai ter aqui o recesso... Oi. Esse suco paracólico vai ser as goteiras? Sim. Cirurgicamente os cirurgiões vão chamar de goteira, tanto goteira esquerda quanto goteira direita. E aqui a gente vê, ó, aqui, ó, suco paracólico direito. Então, essa região que vem ao lado do colo, tanto o colo ascendente quanto o descendente do lado esquerdo. E aí, lembrando, aqui tem a raiz do mesentério. Então, se a gente pegasse todo o intestino delgado e jogasse para o lado esquerdo, aqui a gente teria o recesso mesentérico cólico direito. E aqui, que seria o mesosigmoide, a gente teria o recesso mesentérico cólico esquerdo. Aqui só lembrando, recesso duodenal superior, recesso duodenal inferior, a gente tem aqui, ó, sulco paracólico esquerdo, sulco paracólico direito. Tem o recesso sigmoide, vai ter recesso iliocecal inferior e recesso iliocecal superior e o recesso retrocecal. Então, tipo, é muito nome, são muitos recessos, mas são muito importantes de vocês saberem, porque, como eu disse, em um caso de uma peritonite, por exemplo, que pode ter líquido livre, como o pus, esse líquido tende a se acumular nesses recessos. São regiões mais deprimidas, então tende a acumular líquido. E aí, aqui a gente tem a pelve feminina e aqui a masculina, que a gente vai ter mais um... Não é um recesso, porque é maior, é uma escavação, que aqui vai ser a escavação reto, aqui está o reto, e aqui está o útero. Então, a escavação reto-uterina, ou fundo de saco de Douglas, que é a região mais inferior da cavidade abdominal. E aí, no homem, a gente tem a escavação reto-vesical, porque não tem útero entre eles. E também o nome vai ser fundo de saco de Douglas. Então, em um paciente que esteja em pé, o líquido que estiver livre na cavidade abdominal tende a se acumular nessa região, porque é a mais baixa. Então, se você for procurar se tem algum líquido livre na cavidade, você vai procurar nessa escavação. Ó, como tudo drena para cá, ó. Suco paracólico esquerdo drenando inferiormente, recesso mesentérico cólico esquerdo drenando inferiormente, suco paracólico direito também drenando, até que o recesso hepático pode drenar aqui por cima. Então, é um lugar, uma região muito comum de ter acúmulo de líquido. E aqui uma visão superior, aqui a gente tem o útero, o reto, e aqui, entre o útero e o reto, fundo de saco de Douglas, ou escavação reto-uterina. E aqui na pelve masculina, a mesma coisa, só que aqui vai ser reto-vesical.
E aí, aqui a gente tem, como eu falei, ó, líquido livre, aqui provavelmente é pus por uma peritonite. Aqui a gente também tem alças que já estão digitalizadas, vai causar uma peritonite também. Aqui a gente vê o abdômen globoso, ou seja, está cheio e é para algo mais denso do que o ar, que o ar ficaria mais escurecido no raio-x. Então, provavelmente é líquido também. Aqui, uma ultrassonografia também mostrando líquido livre. É isso mesmo, dá para você que botou as imagens. Isso. E aqui, uma radiologia de tórax normal, que a gente vê pulmão direito, pulmão esquerdo. Aqui a gente vê a cúpula diafragmática. Lembrando que a cúpula diafragmática direita, ela normalmente é mais alta que a esquerda, porque aqui a gente tem o fígado. E lembrando que é normal não ter espaço livre. Então, entre o diafragma e o fígado não tem um espaço em condições normais. Mas nesse caso aqui, a gente vê aqui, ó, a cúpula diafragmática direita e aqui a esquerda. E aqui embaixo está o fígado. Então, a gente vê que tem alguma coisa aqui entre o fígado e o diafragma. E a gente vê que é algo que é menos denso do que o fígado. É mais parecido com o pulmão. E o que tem no pulmão? O pulmão é repleto de ar. Então, isso aqui é ar dentro da cavidade peritoneal. E como o paciente está em pé, o ar tende a se acumular nas regiões mais superiores. E aí esse pneumo peritônio, ele pode ser induzido, tipo cirurgicamente, para você fazer uma videolaparoscopia, que você precisa de espaço dentro do abdômen para poder você enxergar as coisas, poder operar, então você infla o abdômen, você joga ar lá dentro, propositalmente. Ou pode ser um pneumo peritônio decorrente de algum quadro patológico. Pode ser uma perfuração de alguma alça, que as alças, intestinos, eles têm gás no seu interior, então se tiver uma perfuração, vai ter extravasamento desse gás, ou uma úlcera perfurada no estômago também, vai ter vazamento de gás, e aí tende a se acumular aqui na região mais superior, com o paciente em pé. E aí, esse sinal, que é essa presença de ar entre o fígado e a cúpula diafragmática, é o sinal de Higler, que está escrito ali embaixo, que é um sinal radiológico de pneumoperitônio. Aqui a gente tem uma tomografia, que a gente sabe que na tomografia o paciente está deitado. Então, a gente vê que aqui na frente também tem ar. Então, como o paciente está deitado, o ar tende a se acumular na região mais superior. Então, aqui está o fígado e tem ar entre o fígado e a parede abdominal anterior, que também é um pneumoperitônio. Alguém tem alguma dúvida para fazer, para perguntar? Assim, gente, essa aula, ela é um pouco complexa de entender, porque exige muito da nossa imaginação. E vocês ainda mais não vendo peças sobre isso, é bem complicado. Minha dica é que vocês revejam o sistema digestório como um todo, agora que vocês sabem o que é peritônio. A gente ficou em dúvida se a gente dava peritônio antes ou depois, mas a gente teve ele depois, a gente achou melhor dar depois também. Mas eu acho que vocês tendo visto agora, quando vocês tiverem aula com o Jaciel, vai ficar mais fácil de entender o resto. Eu vou passar um vídeo para vocês de uma aula com cadáver, porque a gente lá na faculdade ainda não tem o cadáver inteiro, tá com problema. Então, quando voltarem as aulas, pressionem para vocês conseguirem, porque eu acho que isso faz total diferença para vocês entenderem como é o sistema digestório, principalmente. E não sei se você tem alguma coisa para falar. Passa aí, Cássio. Se alguém, quando acabar a aula e parar de gravar, só porque não tem nada a ver com a aula,
Desculpa. Vou mostrar uma foto que eu tirei hoje na cirurgia para ver se alguém vai conseguir reconhecer o que que é. E aí fica valendo 1 bis quando voltarem às aulas. Faça. Faça slide. É isso. Essa foi nossa última aula com vocês. Agora vocês vão ter aula com a Rafaela, o Pedro, o Vidal e a Mariana. O Cássio é monitor de anato do M2, então vocês ainda vão encontrá-lo. Eu não sou monitora do M2, mas eu encontro vocês no M3 em patologia. E acho que é isso. Muito obrigada por vocês terem assistido as aulas. Pode passar mais um. Sim, acho que deu para transmitir bastante o que a gente queria, né? E foi uma experiência boa, né? A gente nunca tinha feito isso. A Débora deu a ideia e acho que valeu a pena. A gente tentou, assim, deixar o mais interessante para vocês, trazendo coisas clínicas, trazendo coisas sobre cirurgia, para vocês entenderem o porquê vocês estão estudando cada um desses nominhos, por exemplo, esses recessos. Eu lembro quando eu estudei, eu falei assim, por que eu tenho que saber o nome disso? Por que eu tenho que saber onde está? E daí a gente tentou sempre trazer, tipo, o porquê que vocês estão estudando isso. Porque, principalmente para cirurgia, a anatomia é muito importante. E, às vezes, os mínimos detalhes são muito importantes. Tá certo? Então, muito obrigado, galera. Eu vou parar aqui de gravar para o Cássio mostrar a imagem.